Bom dia, professor. Eu me chamo Victor Leal e hoje aqui eu vou começar meu estudo sobre as briófitas, as pteridófitas, a angiosperma e gimnosperma. Eu vou falar um pouco das importâncias dela, que vai servir para também os alunos que vão estudar para o Enem. Quais são as características principais das briófitas? Foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. São minúsculas e vivem em ambiente úmido. Não possuem flores, semente nem fruto. Apresentam rizoide, caloide e filoide, que são estruturas semelhantes a raízes, caule e folha, respectivamente. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante estômato. E o estômato são vasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva. A água é absorvida pela rizoide e transportada lentamente célula a célula. Não apresenta tecido sustentável de sustentação. A ausência dos vasos condutores e do tecido de sustentação não permite que a planta alcance um tamanho maior. Dependem da água do meio ambiente para a fecundação. Possuem gametas flagelados. O gametófito eudioico é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexo separado. Uma plantinha e o gametófito masculino e outra plantinha é o gametófito feminino. Bom, agora eu vou falar um pouco das pteridófitas. Essas aqui são avencas e essa daqui são os soros da avencas, que são tipo umas bolinhas que ficam ao redor da planta. Quais são as principais características das pteridófitas? Foi o segundo grupo vegetal na escala evolutiva das plantas. Possui raízes, caule e folha e são vasculares, ou seja, possui vasos condutores de seiva. A presença de vascularidade permitiu a elas crescerem mais que as briófitas. Os vasocondutores de seiva são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal. Também vivem em ambientes úmidos, pois, assim como as briófitas, necessitam de ajuda da água do meio para a fecundação. Os gametas masculinos são flagelados. Bom, agora a gente vai fazer as comparações das briófitas e pteridófitas. Briófitas são vasculares, possuem pequeno porte, possuem rizóide, caloide e filoide. Não possuem sementes e nem flores. Vivem em ambiente úmido, pois dependem da água do meio ambiente para a reprodução. As pteridófitas são os vasculares, possuem grande porte, possuem raízes, caule e folha. Não possuem sementes e nem flores. Vivem em ambiente úmido, pois dependem da água do meio ambiente para a reprodução. Bom, saindo das árvores de pequenos portes para grandes portes. Gimnosperma. Vamos falar um pouco dela e um pouco das suas características importantes para o Enem. Quais são as principais características da gimnosperma? São plantas vasculares, sendo a maioria árvore de grande porte. Possuem raiz, caule, folha, estróbilas e sementes. Os estróbilas é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas e sem ovário. Portanto, não há formação de frutos. Os gametas são produzidos nos estróbilos. O gameta masculino não é flagelado e é transportado dentro do grande pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para polinizadores,
por isso são polinizados pelo vento. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente um ambiente terrestre, pois não dependem mais da água do ambiente para a fecundação. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. Bom, agora eu vou falar um pouco da angiospermas. Vamos lá. Quais são as principais características da gimnosperma? São plantas vasculares, possuem raízes, caule, folha, flores, semente e frutos. Também não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem o néctar, a solução açucarada, que atrai animais como abelhas e borboletas, formigas, pássaros, morcego e outros que acabam polinizando. A união dos gametas formam-se o embrião dentro de uma semente. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve e se transforma em fruto, com a semente dentro. A semente nutre e protege o embrião, e é o grupo vegetal mais recente e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersores de semente. Bom, agora vamos fazer a comparação entre gimnosperma e angiospermas. As gimnospermas são plantas vasculares, possuem raízes, caule, folha e semente. Não necessitam de água para que ocorra a fecundação. O gameta masculino não é flagelado, transportado dentro de um grande pólen. Da união dos gametas forma-se um embrião dentro de uma semente. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. A estrutura reprodutora é o astróbilo. Os gametas são produzidos nos astróbilos. Os astróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento. As flores não possuem ovário, portanto não produzem frutos. A semente é nua. Bom, agora um pouco das gimnospermas. São plantas vasculares, possuem raízes, caule, folha e semente. Não necessitam da água para que ocorra a fecundação. Os gametas masculinos não é flagelado. É transportado dentro do grande pólen. Da união dos gametas forma-se um embrião dentro de uma semente. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. A estrutura reprodutora é a flor. Os gametas são produzidos na flor. As flores produzem o néctar que atrai os animais que fazem a polinização. As flores possuem ovários, que após a fecundação se transformam em frutos, com a semente dentro. Bom, o meu trabalho sobre o estudo das briófitas, pteridófitas e angiospermas acabam por aqui. Até logo.